Há contratações que empolgam e depois existem aquelas que fortalecem um projeto. Porque enquanto meia Europa continuava de olho em Julian Álvares, o Barça trabalhava em silêncio para fechar com quem Hansi Flick considera uma peça fundamental para seu novo time. E sim, Anthony Gordon é o novo jogador do FC Barcelona. Há apenas alguns minutos, ele assinou seu contrato até 2031. Ele já posou com a camisa azul grená e enquanto você assiste a este vídeo, provavelmente já está dando sua primeira coletiva de imprensa como jogador oficial do Barcelona. Mas atenção, porque a história dessa contratação é muito mais incrível do que parece. Porque apenas alguns dias atrás, ninguém imaginava que o Barcelona pudesse fechar uma contratação com uma operação de 80 milhões de euros antes da Copa do Mundo. E, no entanto, Deco fez isso de novo. Hoje vamos te contar toda a cronologia, desde o voo particular até a chegada dele a Barcelona. A revisão médica, o jantar secreto, seu primeiro autógrafo como jogador do Barça. E por que Hansi Flick está obcecado em contratar Anthony Gordon? Porque essa não é uma contratação qualquer. Quando vocês virem os números dele, vão entender perfeitamente por que o Barça apostou tão pesado nele. Se tem algo que aprendemos neste verão, é que quando Fabrizio Romano começa a publicar atualizações de poucas em poucas horas, é porque algo muito grande está acontecendo. E foi exatamente isso que aconteceu. Tudo começou quando Fabrizio publicou as primeiras imagens de Anthony Gordon viajando no avião particular rumo a Barcelona. A partir desse momento, a operação entrou na fase definitiva. Já estava tudo fechado. E atenção, porque tem um detalhe importante. Enquanto muitos jornalistas continuam falando de negociações, o Barça já tinha tudo mais do que acertado. A única coisa que faltava para completar era o protocolo habitual. A chegada a Barcelona, o exame médico, a assinatura e, posteriormente, a apresentação. Mas atenção, porque a chegada de Gordon a Barcelona foi muito mais reveladora do que parece. E houve um detalhe que demonstra que a contratação já estava fechada antes mesmo dele aterrissar. Pouco depois das 15 horas horário local, no terminal privado do aeroporto de Barcelona, Josep Tarradellas, Anthony Gordon, aterrissou com seu avião particular. Porque o Barça não improvisa movimentos desse nível. Quando o jogador chega a esse ponto, já estava mais do que acertado e assinado pelo Barcelona. Normalmente, tudo já está acordado. O próximo passo foi ir ao hospital de Barcelona. Lá ele passou pela revisão médica sem problemas, fez alguns testes físicos e os controles habituais para garantir que o jogador inglês chega em perfeitas condições. Lembrando que Anthony Gordon foi convocado para a seleção inglesa para participar da Copa do Mundo. Já não havia mais volta, mas tem algo que me chamou especialmente a atenção. E é que durante essas horas, o staff do jogador transmitia uma tranquilidade absoluta. Não havia nervosismo, não havia dúvidas, não havia incerteza. Todos sabiam que Anthony Gordon ia se tornar jogador do FC Barcelona. E isso demonstra até que ponto ele aprendeu. A preparação estava bem feita, porque Deco vinha trabalhando em silêncio há semanas, sem que ninguém soubesse que estava fechando uma contratação que vai dar muito o que falar. Mas é preciso parar um momento porque, se essa contratação foi fechada, foi por causa do Deco, pelo seu jeito de trabalhar. E eu acho que o barcelonismo começa a entender a magnitude do trabalho do nosso diretor esportivo. Porque estamos falando de um jogador internacional pela Inglaterra, titular na Premier League, estrela do Newcastle, com muitos pretendentes. E mesmo assim o Barça conseguiu convencê-lo em questão de horas. A chave foi a sua velocidade, a discrição e o planejamento de Deco para fechar essa contratação relâmpago. Enquanto outros clubes esperavam pela Copa do Mundo, Deco acelerou porque via perfeitamente uma coisa. Se Gordon fizesse uma boa Copa, seu preço iria disparar muito mais. Por isso o Barça agiu antes e é exatamente isso que os melhores diretores esportivos fazem. Detectar uma oportunidade antes dos outros e fechá-la o quanto antes. Mas se alguém pensa que Anthony Gordon chega simplesmente pelos seus gols, está totalmente enganado e comete um grave erro. Porque Hansi Flick o quer por algo muito mais importante.
Anthony Gordon não é só um ponta. Anthony Gordon é uma máquina de fazer pressão. E isso é exatamente o que Flick procura, o que o encanta, o que fez com que o técnico alemão desse seu aval ao diretor esportivo para fechar a negociação. Porque quando analisamos estatísticas avançadas, descobrimos que Anthony Gordon se destaca de verdade em pressões bem-sucedidas, em sprints, recuperações, intensidade defensiva e trabalho sem a bola. Gordon aparece ao lado de alguns dos melhores pontas da Europa e é aqui que muitos torcedores vão se surpreender. Porque em vários quesitos, Anthony Gordon está no mesmo nível que jogadores do calibre de Kvaratskhelia, Luiz Dias ou Rafinha. E não porque ele seja idêntico a eles, evidentemente ainda há diferença, ainda há distância. Luiz Dias, o colombiano, ou Kvaratskhelia, jogador do Paris Saint-Germain, já mostraram números impressionantes. O próprio Olise, o próprio Rafinha, mesmo que nesta temporada não tenha feito os mesmos números da anterior, nesses quesitos que estamos comentando, está entre os melhores do mundo. Pois bem, embora não seja idêntico a todos eles, o próprio Anthony Gordon compartilha dessa intensidade competitiva que esse futebol moderno que Hansi Flick está implementando no Barça exige. E isso para o técnico alemão é ouro. Porque o alemão quer pontas que ataquem, mas também que defendam, quer que pressionem, que corram, que sufoquem o adversário. E Gordon é exatamente isso. Agora, eles produzem ofensivamente? Pois é claro, com certeza. Nesta temporada, Anthony Gordon chega ao Barça tendo conseguido um total de 17 gols e 5 assistências, o que representa um total de 22 participações diretas em gols. E tudo isso levando em conta que ele tem 24 anos e joga na Premier League, que é a competição mais exigente do mundo. E isso significa que ele ainda pode crescer muito mais. Hansi Flick pode extrair um potencial incrível desse jogador. E essa é a aposta do Barça. Não está contratando apenas o Gordon atual. Estão contratando o Gordon que pode explodir de vez sob o comando de Hansi Flick. E isso explica o investimento do Barça. Porque o clube acredita que está trazendo um dos pontas mais completos da Europa. Mas atenção, porque ontem à noite aconteceu algo que emocionou os torcedores. E mostra que Gordon entende perfeitamente o lugar para onde acabou de chegar. Após o exame médico e chegar ao hotel, um torcedor que estava no estacionamento pediu seu primeiro autógrafo. E, portanto, ele assinou pela primeira vez para um torcedor do Barça. Mostrou-se acessível e surpreso porque esse torcedor conseguiu entrar até os bastidores. E conseguiu o tesouro mais precioso, o primeiro autógrafo de Anthony Gordon. Posteriormente, ele participou do jantar de boas-vindas organizado pelo Barça. Lá estavam presentes Deco, Bojan, Alejandro Echevarría, João Amaral e alguns outros membros da estrutura esportiva do Barça. Claro, também estavam presentes seus representantes e alguns familiares do jogador. Foi o primeiro grande contato, a primeira noite como jogador de futebol, futuro jogador do Barça. Durante essas horas, certamente se falou bastante sobre a próxima temporada. Isso mostra que ele já se sente parte do projeto. E hoje já é oficial. Anthony Gordon já assinou até 2031 como novo jogador do Barcelona. É a primeira e grande contratação do Barça para a temporada de 2026 a 2027 e representa perfeitamente a ideia de Hansi Flick. Mais intensidade, mais pressão, mais velocidade, mais fome. E aqui eu pergunto o seguinte: vocês acham que Anthony Gordon será titular no Barça? É a contratação que o Barça precisava? Ele pode se tornar uma estrela mundial com Hansi Flick? Leio vocês nos comentários. E se você gostou da contratação, arrebenta no botão de curtir. Inscrevam-se porque isso está só começando. Porque depois de Anthony Gordon, o próximo objetivo pode ser ainda maior. E sim, todos sabemos de quem estamos falando. Então, família, inscreva-se no canal e nos vemos no próximo vídeo. Barça ontem, Barça hoje, Barça sempre.